Oi, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo ao canal Conversando Sobre. O debate sobre a possibilidade ou não da prática da eutanásia ainda precisa de muita discussão, do ponto de vista moral e jurídico. Neste vídeo, irei apresentar alguns argumentos contra a prática da eutanásia, tomando uma postura pró-vida. Vamos conversar, obviamente, de forma ética, levando em conta o quanto esse assunto é complexo e importante. Então, enquanto roda a vinheta, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E vamos à nossa conversa sobre a eutanásia. Derivada do grego, eutanásia quer dizer boa morte. Está relacionada a trazer uma morte tranquila e rápida a um paciente terminal, ou seja, um paciente que esteja com uma doença dita incurável. Na verdade, a eutanásia é a prática de apressar a morte de um paciente, visto que a esperança de cura pela doença desse paciente não existe. Então, a eutanásia é apresentada como a única solução para se resolver as dores causadas por essa doença ou para se evitar as dores de um possível tratamento clínico. Pelo menos esta é a visão dos defensores da eutanásia. Tira-se a vida para se acabar com o sofrimento. E aqui surge a ideia da eutanásia voluntária. É a morte provocada de um determinado paciente a pedido desse paciente. Juridicamente, a prática da eutanásia no Brasil é inaceitável, já que viola o caput do artigo 5º da Constituição Federal, que afirma que a nós brasileiros é garantido que não será violado o nosso direito à vida. Direito esse que é pré-requisito para outros direitos, como de liberdade, direito à propriedade e outros. Ou seja, esse direito está em nossa lei maior, nossa principal lei do país, e não pode ser, em hipótese alguma, violado ou renunciado. E além da Constituição Federal, existem outros dispositivos que proíbem a prática da eutanásia, de forma direta ou indireta. Um exemplo é o Código Penal. Como a prática da eutanásia não é legalizada em nosso ordenamento jurídico, sua prática é tratada como homicídio simples, que está no artigo 121 do Código Penal, ou como induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. E caso a morte venha a acontecer, a pessoa que o auxiliou o paciente nesse momento receberá uma pena de 2 a 6 anos. E caso tenha acontecido apenas a tentativa, a morte não aconteceu, mas aconteceram lesões ao corpo do paciente, essa pessoa receberá uma pena de 1 a 3 anos. Entre as formas de se praticar a eutanásia, temos que diferenciar duas delas, que são a eutanásia ativa, que consiste na participação de um terceiro, e esse terceiro que irá tirar a vida do paciente intencionalmente através de algum artifício. E temos a eutanásia passiva, também conhecida por alguns como ortotanásia, que consiste na não realização de nenhum procedimento para se prolongar a vida desse paciente. Vamos falar nisso através de um exemplo. Digamos que temos um paciente com um câncer terminal diagnosticado para vir a óbito por volta de 3 meses. Porém, com rádio e quimioterapia, esse paciente teria sua vida prolongada por mais um ano e pouco. E o paciente escolhe por não se realizar nenhum desses procedimentos. O que os médicos podem e devem fazer, por ética, é tentar ao máximo diminuir o sofrimento desse paciente, dando-lhe
uma qualidade de vida nesses últimos dias de vida, através de analgésicos, morfina, diminuir ao máximo o seu sofrimento. Dito isso, além do nosso ordenamento jurídico ser contra a prática da eutanásia, temos também o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina, que proíbe ao médico deixar de utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento ao seu alcance em favor do paciente. Este foi um jeito indireto que o Conselho arrumou para se evitar a eutanásia, já que o profissional de saúde não pode deixar o paciente e nem abrir mão de tratamentos, nem que sejam paliativos, que são considerados como a melhor forma de evitar sofrimento desse paciente, dando a ele, como já foi dito, uma qualidade de vida nos seus últimos dias de vida. Os profissionais de saúde têm a obrigação de seguir uma série de princípios éticos que são fundamentais na bioética. Segundo esses princípios, os profissionais de saúde, como médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, etc., não pode causar nenhum mal ou dano ao paciente. Ou seja, não podem praticar a eutanásia, que é a morte desse paciente, que é um dano irreversível. A legalização da eutanásia pode ser uma das soluções mais fáceis para se tirar a responsabilidade dos parentes de um doente grave. A família tem importância grande no estreitamento das relações, mas às vezes a família tem dificuldade de aceitar e entender problemas de saúde de um parente, ou o simples fato desse parente estar se tornando velho, tornando o relacionamento familiar mais difícil. A evolução da tecnologia e da medicina das últimas décadas trouxeram grandes avanços a assuntos que antes nem se falava, como a cura e o tratamento de doenças ditas antes incuráveis, ou seja, métodos cada vez melhores para se ajudar o doente. E um grande exemplo disso é o câncer, que há alguns anos atrás era exemplo de morte. Hoje em dia, para alguns tipos de câncer, sendo descobertos a tempo, já há cura. E mesmo para outros tipos, sendo descoberto tardiamente, o tratamento desenvolvido já dá uma ótima qualidade de vida para esse doente. As pesquisas dedicadas à cura e tratamento das doenças avançam constantemente, ou seja, a qualquer momento podemos ver nas mídias a descoberta da cura de alguma doença hoje dita incurável. E com certeza os pacientes, hoje em dia, muito mal por causa dessas doenças, serão beneficiados, talvez vindo até ter uma vida normal. Se levarmos em conta as características do Brasil, como tamanho e a desigualdade social, legalizar a eutanásia pode ter uma consequência pior que a pena de morte, pois nos países que existe a pena de morte, para se chegar à execução, antes tem que se passar por todo um trâmite técnico e longo, como acusação, julgamento, decisão do juiz e a sua execução. Tudo isso pode levar mais de um ano. Já no caso da eutanásia, vai depender única e exclusivamente da decisão do paciente e ou da família, sem nenhuma técnica e baseada em muita emoção. Portanto, permitir a eutanásia poderia vir a dar poderes aos médicos de decidir quem vai viver, quem vai morrer e quando isso vai acontecer. Mortes antes do tempo poderiam vir a acontecer como consequência da permissão da eutanásia. Tendo em vista a quantidade de erros médicos que temos no Brasil, erros de diagnóstico, como a gravidade da doença, o tempo de vida de um doente terminal. E tem também o caso dos médicos que, mesmo sendo contrários à eutanásia, para esse a única solução é tentar prolongar a vida do paciente
através de tratamentos que muitas vezes são sofríveis. Sabedores eles, pelo menos a maioria deles, que existe uma terceira via, que é permitir o doente vir a óbito no tempo natural, simplesmente usando técnicas para se diminuir o sofrimento desse paciente nesse período. E esta é a opinião da maioria dos oncologistas, profissionais que trabalham diretamente com os pacientes nesses casos. E esses profissionais sabem o que é melhor para seus pacientes, do ponto de vista ético e jurídico. Para esses profissionais, para se acabar com o sofrimento e a dor desses pacientes, a solução não é tirar suas vidas, não é a eutanásia. Para esses profissionais, muitas das vezes, pedir para morrer é um pedido de socorro para alguém que não está recebendo os devidos cuidados em tratamentos, inclusive do ponto de vista psicológico. Para esses profissionais, a eutanásia estaria acabando com um dos principais fundamentos da medicina, que é o tratamento paliativo. A maioria dos oncologistas são contra a eutanásia. Não é eutanásia parar ou negar a prática de técnicas artificiais de prolongamento da vida. Óbvio, sempre respeitando a real vontade do paciente. E também é óbvio que não temos que manter o paciente sofrendo indefinidamente através dessas técnicas. E isso mostra que o argumento dos defensores da eutanásia e do suicídio assistido estão errados. Existe uma terceira via. Não temos que matar o paciente através da eutanásia, do suicídio assistido, nem temos que deixar o paciente sofrendo indefinidamente com meios artificiais de prolongamento da vida. Mas o que acontece com o paciente que sofre dores intensas e essas dores não são causadas pelo uso dessas técnicas? Nesse caso, o médico poderá utilizar analgésicos e calmantes, mesmo que o uso desses medicamentos como efeito colateral faça mal ao paciente, acelerando sua morte ou provocando a perda de consciência, parcial ou completa. Mesmo assim, o uso desses medicamentos será admissível caso atendam a 3 condições de senso comum. Primeiro, essas dores são muito fortes e esse paciente é um paciente terminal. 2, não há outra coisa a ser feita no momento. 3, não há outro analgésico disponível que não tenha esses efeitos colaterais neste momento. Atendendo essas 3 condições, mesmo fazendo mal ao paciente, é admissível e não é considerado eutanásia. Os defensores da eutanásia e do suicídio assistido diriam que sim, esse procedimento é um procedimento de eutanásia. A única diferença é a intenção. Mas, quando um médico que é contra a eutanásia faz uso desses medicamentos na dose certa para se aliviar a dor do paciente, mesmo que essa dose possa, como efeito colateral e não desejado, tirar a vida do paciente, e se esse procedimento está atendendo as 3 condições citadas anteriormente, não há o porquê de se dizer que esse procedimento é eutanásia ou um suicídio assistido. É óbvio que um médico que é contra a eutanásia tivesse à sua disposição medicamentos melhores, uns que não tivessem os efeitos colaterais citados, esse médico faria uso desses medicamentos. Bom, esses são os argumentos que eu tenho contra a eutanásia. Caso você tenha outros também contra, ou pelo contrário, seus argumentos são a favor, coloque aí embaixo nos comentários. Bom, não deixe de se inscrever no canal, curte esse vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.